Começar com a seguinte proposição hoje. Tá? Se A e B são conjuntos, se A e B são conjuntos, então valem as seguintes igualdades. O complementar do complementar é o próprio conjunto. O complementar da união de A com B é a intersecção dos complementares. E o complementar da intersecção de A com B é a união dos complementares. Essas fórmulas aqui, essa primeira, essa segunda e a terceira, são conhecidas como leis de De Morgan. Você chama leis de Morgan, mas o sobrenome do cara é De Morgan, tá? É o Augustus De Morgan. Então as leis são leis de De Morgan, mas eu digo leis de Morgan. Então, basicamente ela diz aqui, ó, primeiro, o complementar do complementar é o próprio conjunto. Segundo, complementar da união é a intersecção dos complementares. Terceiro, complementar da intersecção é a união dos complementares. Diga. Três operadores lógicos, então complementar seria não? Quando a gente vai ver isso daqui mais para frente, tá? Quando eu falar de proposições, que há uma relação, tá? Há uma correspondência entre as operações com conjuntos e as operações com proposições, num certo contexto. Então você vai ver isso, tá? A união está para a conjunção, assim como a intersecção, a união está para a disjunção, assim como a intersecção está para... A união está para a disjunção, a intersecção para a conjunção e o complementar para a negação. Mas isso vai ficar mais para frente. Então, eu só vou provar uma aqui. Tá? Dá só a demonstração de uma. Vamos só para exercitar. Como é que eu provo que dois conjuntos são iguais? Mostrando a dupla inclusão. O primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro, tá? Então vamos lá. Eu vou demonstrar essa daqui, ó. Eu vou demonstrar essa daqui. Demonstrar só essa. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro. Todo elemento desse conjunto é também elemento desse. Então, isso é fácil. Se X pertence à intersecção B complementar, então X não pertence à intersecção. Tá? Tá bom? O X não pertence à intersecção. Logo, se o X não está na intersecção, o que eu posso afirmar? Se ele não pode estar, se ele não está na intersecção, o que é que eu posso afirmar? Hã? Ele está ou em A ao quadrado, ele está em A elevado a 6 ou em B elevado a 6. Vamos lá. Para pertencer à intersecção, precisa pertencer aos dois. Precisa estar simultaneamente nos dois. Conclusão, se não está na intersecção, ele não está em um deles. Não é? Então a conclusão é: X não pertence a A, ou X não pertence a B. Porque se ele não está em A,
não está na intersecção. Ou, se ele não está em B, não está na intersecção. Isto é, basta que ocorra uma dessas não pertinências para que ele não pertença à intersecção. E a recíproca é verdadeira. Tá. Eu não estou com o recíproco, eu estou só indo, então vamos lá. Se ele não está na intersecção, então ele não está em um dos dois. Por quê? Porque se ele tivesse nos dois, ele estaria na intersecção. Tá? Mas ele pode não estar nos dois. Não? Ele pode não estar em nenhum dos dois. Se não está nos dois, não está em um dos dois. Certo? Entendeu? Fundamental. A sua pergunta é ótima, porque ela esclarece muitas coisas. Se não está em A e não está em B, Ou não está em A, ou não está em B. Ou não estuda. eu posso afirmar que não está em A ou não está em B. Certo? Então, se ele não está na intersecção, para não estar na intersecção, é porque ele não está em A ou não está em B. Daí, X pertence a quem? A A complementar, ou X pertence a B complementar. Isto é, se está em A complementar ou está em B complementar, pertence a quem? A união do complementar de A com o complementar do B. Correto? Correto? O que é que mostra essa redação daqui para cá? Todo elemento do primeiro conjunto é também elemento do segundo. Ou seja, isto diz, isto que eu fiz, isto diz que X pertence a quem? Que X pertence, eu já fiz. Isto diz, quer dizer, essa redação daqui para cá, isto diz o quê? Isto diz que esse conjunto aqui, a interseção B complementar, está contido aonde? Em A complementar. Isso diz que esse conjunto aqui está contido nesse, que é o A complementar, união, B complementar. Eu tenho a primeira inclusão. Agora vamos mostrar a segunda inclusão. E para mostrar essa inclusão, eu vou partir de um elemento de onde? Do segundo. E mostrar que ele está no primeiro. Mas eu tenho que sair daqui com alguma coisa. Não posso sair daqui direto porque eu quero. Tem que sair com o que eu tenho. Se... Está faltando o que aqui? Se... Ah, muito bem. Tá, exatamente. Tô totalmente sem sentido essa escrita, né? Mas para escrever eu tenho que ter tinta. Não tem. Tá, vamos lá. Abastecendo o... Vamos lá. Se X pertence a esse conjunto, se X pertence a quem, hein? A complementar, união B complementar, então, sempre tem uma vírgula aqui, eu esqueço dessa vírgula direto. Se você me lembrar, eu agradeço. Hã? Na prova 6. Cadê? Aqui, ó. Né? Tá. Diga. Ali depois de X pertence a B complementar. Hã? X pertence a B complementar. Ali embaixo. Isto é. Tá horrível hoje, né? Isto é. Tá? X pertence a isso aqui. Entendido? Beleza, obrigado. Agora, se X pertence a esse conjunto, então, X pertence a A complementar, ou X pertence a quê?
A B complementar. Eu já usei muito isto é, vou usar o ou seja. Ou seja, X não pertence a quem? Não pertence a A. Ou que X não pertence a B. Qual é a conclusão? Se ele não pertence a A, o X, ou não pertence a B, ele não pertence a... Não. Ele não pertence... Ele pode pertencer à união. Se ele não pertence a A ou não pertence a B, ele não pode... Ele pode pertencer à união. O que ele não pode é pertencer à intersecção. Daí, X não pertence à intersecção. E se ele não pertence à intersecção, é porque ele está onde? No complementar da intersecção. Isto é, o X pertence a quem? Ao complementar da intersecção. Aí isto diz o quê? Esse segundo, vamos dizer, parágrafo, né? Isto diz que o quê? Isso diz o quê? Diz o quê? Que A complementar, união B complementar, está contido em A interseção B complementar. Repare uma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo à luz de uma definição. A definição de igualdade de conjuntos. Nós dizemos que por definição, tá? Isso é a definição. Nós dizemos que dois conjuntos A e B são iguais quando? Quando A está contido em B e B está contido em A. E é o que eu estou fazendo aqui, usando essa definição para mostrar que os conjuntos são iguais. Primeiro eu estou mostrando o quê? Que se X é elemento desse conjunto, então, onde é que eu paro? X é elemento desse segundo. Portanto, todo elemento do primeiro é elemento do segundo. Ou seja, esse primeiro conjunto está contido nesse segundo. Foi feito. Mas para mostrar a igualdade, a definição, eu tenho que ter a dupla inclusão. Então, eu tenho que mostrar que todo elemento do segundo também é elemento do primeiro. Foi o que eu fiz aqui. E agora, com a dupla inclusão, eu concluo a igualdade. Portanto, eu jogo um portanto aqui. O que eu tenho? Eu tenho que A interseção B complementar é o quê? É A complementar, união B complementar. O resto vocês fazem. Diga, alguém perguntou alguma coisa? O que foi? Alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei, mas não preciso mais. Precisa mais não? Foi esclarecido? Eu acho isso. Acha? Não. É porque eu queria saber se quando a gente faz a notação do A, intersecção com B, tem parênteses com o ícone do complementar. O símbolo do complementar. Sim. Aí, se a gente colocasse A complementar, intersecção e B complementar, a mesma coisa? O quê? O que eu estou provando é que o complementar da união, você tem que fazer a leitura correta disso aqui. Isso aqui é o complementar de que conjunto? Da união. E o que é que está aqui? Complementar. A união dos complementares. A leitura é essa. Aqui é a união dos complementares. E aqui, complementar da intersecção. O que é que essa igualdade está dizendo? Que o complementar da intersecção é a união dos complementares. Não é a intersecção dos complementares, é a união. Tá? Essa é a lei de De Morgan? É. As duas. Leis de De Morgan. Tá? Ou lei de Morgan, se você tira um pedaço do nome do cara. Tá? Bem. As operações de conjuntos que eu apresentei para vocês são operações envolvendo dois conjuntos, e a união e a intersecção. Só que essas operações elas podem ser estendidas a uma quantidade qualquer de conjuntos, até uma quantidade infinita, que ocorre quando você tem uma família de
conjuntos, tá? E aí você tem essa definição, seja U um conjunto universo. Seja U um conjunto, que eu vou querer que seja o meu universo, e um outro conjunto também, um conjunto. Não tem nenhum problema com essa construção gramatical aqui. U é um conjunto e I é um conjunto. Uma família de subconjuntos de U, e conjuntos de U, uma família de subconjuntos de U, é uma lei de associação, que associa uma família de subconjuntos de U, faltou informação, indexadas por I, a família indexada, não é indução indexada, indexada por I, é uma lei de associação que associa cada elemento X do conjunto U a um único subconjunto a um único. É uma lei que associa cada elemento X de I a um único subconjunto, que eu vou chamar de A índice X de U. Entenderam? Vou ver se eu não errei mais nada. Você tem um conjunto e um outro conjunto. Tudo não vazio, tá? Tudo não vazio, não interessa vazio. Uma família de subconjuntos de U, indexada por I, é uma lei que associa cada elemento X de I a um único subconjunto AX de U, sendo denotada por isso aqui, é o conjunto dos AX, tal que X pertence a I. Vê um exemplo. Seja a família a seguinte família. A família de conjuntos AN com N pertencente a Z. Tá? Então, só a notação, com N pertencente, família melhor assim, já X, contida em U, com X pertencente aí. Faltou só isso aí. Indexado dessa maneira. Então, eu vou considerar a seguinte família. A família dos subconjuntos AN dos inteiros, tá certo? Com N pertencente aos naturais. Dada por AN